Vamos fazer a nossa prece, depois a nossa irmã Sueli fará o estudo da noite. Agradecemos a Deus mais essa oportunidade de estarmos nessa casa tão amada e querida. Que possamos, todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, aproveitarmos desse momento de estudo, de reflexão, levar conosco esse conhecimento da doutrina espírita, que faz tanta diferença na nossa vida, nos auxiliando a fazer melhores escolhas, a nos conhecermos e avançarmos na nossa jornada espiritual. Que a nossa irmã que fará uso da palavra seja ajudada, intuída e que todos nós possamos aproveitar essa noite de estudo. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Sueli, falando sobre a ideologia de gênero. Boa noite para todos. Estamos aí com um tema que é um tema que está aí na atualidade. E eu não sei nem qual é a situação dele em termos de ser aceito ou não. Eu não acompanhei isso, porque, na verdade, não era ele que vinha para cá hoje, não. Estava até falando com Valéria. Eu fiquei a semana inteira pensando, num tema para trazer. Pegava um, não gostava. Pegava outro, não gostava. Eu falei, quando chegar sábado eu vou fazer. Mamãe mandou bater nesse daqui na lista que eu tenho, Mas aí, na sexta-feira, começou a aparecer isso aí no meu pensamento com uma força grande, Eu falei, então deve ser ele, Então vamos lá. E achei realmente interessante, porque isso é da maior importância dentro da doutrina espírita, dentro daquilo que nós estamos estudando, porque isso é extremamente perigoso. E por conta de eu não ter todo o conhecimento nessa área, e de não ter pensado nisso antes ou qualquer coisa, não foi. Eu gosto de quando eu venho para cá, desde a segunda, terça, eu já sei que eu vou fazer a palestra no domingo, eu já começo a me ambientar com o tema e pesquisa ali, procura alguma coisinha aqui, escuta quem sabe mais, Aí realmente dessa vez não deu muito tempo de eu fazer isso não, mas eu vi uma entrevista que eu gostei muito do Haroldo Dutra, para Iraci Campos, num centro lá da Barra da Tijuca. Eu vi o vídeo. E eu até trouxe algumas coisas da ideia dele, porque ele é um jurista e ele entende muito bem, e é muito, mas está longe aí de mim em termos de conhecimento. Ele é muito conhecedor, ele é interessante a beça ouvir o Haroldo, porque ele tem um conhecimento assim estratosférico. Então a gente foi buscar, e também, não só nele, mas com ele algumas ideias, e vai valer a pena, porque essa ideologia de gênero que eles estão querendo implantar aí, isso aí é uma loucura. Isso é uma ideia marxista, isso é um horror. A gente só imagina o que já está sendo implantado na Suécia, na Holanda, algumas escolas com banheiro unissex para criança de 4 anos, 5 anos, 6 anos. Olha, é um problema que realmente eu não consigo entender como tem alguém defendendo uma coisa dessa. Não precisa ser religioso, não precisa ser... Precisa ser pai, precisa ser mãe, precisa ser tio, tia. Ora, gente, Deus me livre, Não dá, a criança não tem noção dessas coisas. Como é difícil para pai e mãe, quando a criança começa a ler e começa a interagir com amiguinhos e começa a perguntar como é que as crianças nascem. Antigamente falava que era do repolho, era do sei aonde, era a cegonha que trazia. Aí uma vez eu escutei a criança falando isso, numa entrevista também. Aí ela falou assim, nossa, coitadinha da cegonha, tomara que os bebezinhos sejam bem pequenininhos, bem levinhos.
para ela carregar. Aí eu fiquei imaginando, falei, meu Deus, quanta coisa, quanta bobagem, né, dita, né? Mas é difícil explicar, né, para a criança. E a gente imagina uma criança de 4 anos indo a um banheirinho unissex e vendo o seu coleguinha fazer xixi com um órgão que ela não tem. Ah, mas as crianças veem isso nos pais. Não, com 4 anos não vê, não. Não é assim, né? Poxa, não é, os pais não se expõem assim para uma criança de 4 anos. Ou não devem, pelo menos, né? Então ela vai ver. Claro, ela vai ter irmãozinho, ela vai ver, mas isso aí vai gradativamente, não é, né, como aconteceria nesses casos. Eu até comentei, a minha netinha de 4 anos, ela me perguntou se menina pode namorar menina. Então, olha, as ideias estão... Eu não sou contra nenhuma informação, eu não sou contra nada. Eu acho que as coisas têm que ser muito bem colocadas, né? Mas está tudo num galope tão grande, tão fora assim, de ordenação, que está dando para preocupar. Então, preparamos aí ideologia de gênero ou identidade de gênero. Isso aí é bem interessante, porque são coisas muito diferentes, né? Então, vamos ver o que a gente vai obter disso tudo aí. A ideologia de gênero, o que é isso, né? Porque às vezes até confunde, a gente custa acreditar que seja isso mesmo, né? A ideologia de gênero, ela foi criada por sociólogos numa conferência da ONU em 1995, em Pequim, que diz que quando a criança nasce, ela não deve ser considerada como sendo do sexo feminino ou masculino. Depois ela fará a escolha. Gente, o que é isso, né? Não, eu custo acreditar que essas criaturas, né, tenham pensado. Aí, mas quando a gente vê da onde que vem isso, que isso é uma ideia marxista, aí já começa a fazer sentido, né? Não tenho nada contra, eu estou dizendo pelo que a gente aprende na doutrina espírita, né? Cada um com a sua ideologia, tem direito à escolha, nós somos livres para escolher, ninguém critica ninguém. Mas, na visão espírita, isso é totalmente absurdo, né? Totalmente absurdo. Primeiro que é uma ideia materialista que não leva em conta o problema espiritual. Bom, essa é uma questão muito complexa, diz o Haroldo Dutra. Eu tirei algumas coisinhas da entrevista dele. Que essa é uma questão muito complexa e exige reflexões diversas. São diversos ângulos para se analisar, né? É algo muito complexo mesmo. A gente está lidando com uma situação, o espírito está chegando aqui num corpo infantil. Ele não tem um lobo frontal desenvolvido para lhe dar potencial de raciocínio. A criança não tem isso. Ela é curiosa, ela não consegue discernir sobre o sexo dela. Ela não sabe nem o que é isso. Então, ela não tem condição de discernir. Ela tem apenas curiosidade, né? E é uma curiosidade que você fala para ela alguma coisinha, tá bom, porque ela não alcança, né? Imagina se ela tem condição de entender isso. Então, o Haroldo Dutra chama a atenção, e isso qualquer pessoa que lê aquela definição ali vai entender. É preciso tomar cuidado para não criar um problema que não existe, porque vai criar. Vai criar, evidentemente que vai criar. Então, ele chama atenção para essas situações. Olha só, isso é uma grande preocupação, porque ela se assenta em bases materialistas e não contempla o universo da realidade espiritual. O espírito, ele passa por várias encarnações em corpos masculinos e por várias em corpos femininos, porque não é assim, de uma encarnação para outra, mudar de gênero, não, que isso é complicado. Porque para fazer essa mudança, o espírito precisa criar um novo arcabouço psicológico
para se adaptar à anatomia do corpo. Isso não é tão simples, porque isso depende do nível evolutivo dessa alma, depende de como ele usou o seu aparelho genésico, que é o aparelho genital, né, que é o aparelho do sexo no corpo físico, é chamado de aparelho genésico. Depende de tanta coisa, e a gente não pode esquecer que somos espíritos inferiores. Assim, intensamente voltado para a matéria, para as coisas do corpo, para os prazeres do mundo. Então é muito perigoso isso, né? Aí vem aqui a pergunta 202 de O Livro dos Espíritos. Quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? E eles respondem, isso pouco importa. O que o guia na escolha são as provas. Olha, botei em vermelho. São as provas porque haja de passar. Ele faz uma escolha de provas. Então, o que vai importar são as provas. Não importa se é num corpo masculino, se ele prefere um corpo feminino. Ele vai escolher a polaridade sexual que melhor lhe oferecer condições para resgatar o seu passado ou aquele erro. Não é o seu passado. Quando a gente fala assim, dá a impressão que a gente está na atual encarnação resgatando tudo de errado que fez, né? Que nada, às vezes está resgatando uma coisinha e nem consegue. Né? Então, pelo menos nessa área aí. Então, não importa se ele vem, o espírito é assexuado. Todos nós, homens e mulheres, nós temos energias das duas polaridades. Num corpo feminino, claro que nós temos assim, prevalecem os hormônios femininos, mas a gente tem testosterona. E no masculino, o corpo masculino, prevalece nesse corpo a testosterona, porque são realidades diferentes nas funções que vão exercer aqui na Terra. Mas o que realmente importa são as provas. Então, olha só, ninguém nasce no sexo masculino ou feminino por acaso. Isso não existe, mas não existe mesmo, tenho certeza. Não existe esse acaso. Nem em espíritos que não podem escolher, porque então a escolha é feita pelos espíritos encarregados e imposta a eles. Então, vai ser aquela escolha que melhor o atenda. Então, o que importa são as provas. E se ele escolheu um corpo masculino, é porque ele tem provas naquele corpo para resgatar alguma coisa. Ele tem que provar naquele corpo. E essa ideologia, dando oportunidade ao espírito de se equivocar, porque a criança não tem noção ainda do que ela é, ela pode, por conta dessa curiosidade, acabar se confundindo. E aí, como é que fica a sua situação? Olha o perigo que isso pode causar a uma sociedade, né? Então, a gente vê que não é isso que realmente importa, se é masculino ou se é feminino, mas sim as provas que ele veio aqui resgatar. Então, vamos lá, ó. A criança que vem e não apresenta problema de gênero, tem o espírito ajustado com a anatomia do corpo, para que colocar essa criança num conflito que não existe? É o criar um problema que não existe. Ora, não é a maioria que vem para esse mundo que tem problema de identidade com seu gênero, não. Não é a maioria, não. A maioria está certa. É uma regra. A exceção, porque a natureza estabeleceu isso. Né? Isso é uma lei natural. A natureza estabeleceu corpos masculinos e corpos femininos. E uma das principais funções do sexo, que é uma das forças mais poderosas da alma, é uma força criadora,
mas a gente não vai desenvolver tudo, que eu vou fazer uma outra palestra sobre esse assunto, e aí eu vou abordar com mais tranquilidade isso, com mais tempo, que não é o caso aqui hoje. Então, ela é uma força criadora. A principal função é a procriação, mas não é a única. Então, por isso que tem o masculino e feminino. Então, essas são tem outras funções importantíssimas, porque nos seres humanos não é. É tanto a mais importante que é a única do animal. No reino da inteligência inferior, no reino dos animais, a única função da união sexual, da união dos gametas masculinos e femininos, é a procriação da espécie. Porque a fêmea só aceita macho quando ela está no cio. E isso é natural, né? Então a gente vai vendo que realmente nós temos uma força da natureza agindo e mostrando aí, né, o que é mais adequado. Aí vem aqui, né? Para que criar, então, esse problema na cabeça da criança? Porque se ela não tem tendência, não veio com essa tendência, mas todos nós aqui já poderemos ter passado por uma experiência de polaridade invertida. Porque o que causa essa inversão de polaridade, que não está de conformidade com a anatomia do corpo, é o mau uso do sexo. E o que a gente faz nesse mundo de provação e expiação, né? O que a gente está vendo acontecer por aí, e já foi muito pior. Então, todos nós eu não estou dizendo que passamos, mas já poderemos ter passado por uma experiência assim. Porque isso, a pessoa não é uma pessoa assim, ela está momentaneamente assim. Na atual ou já teve em outras encarnações essa vivência. Então, se passamos ou não lembramos, mas vemos quem passa e as dificuldades são muitas. É muito difícil para essas almas que reencarnam nessa condição. Então, proporcionar a uma criança entrar nessa dificuldade sem necessidade nenhuma, para que isso? Para que isso? Isso é maldade, isso é crueldade, né? Então a gente não pode fazer uma coisa dessa, né? E aí a gente fica imaginando, é como, tá aqui, o Haroldo também chama atenção para essa questão, é como se a sociedade quisesse obrigar a pessoa a ter um conflito. Já repararam que parece que hoje todo mundo tem que ter um conflito? Gente, hoje está difícil fazer escolhas simples. Fazer escolhas assim, a moça não quer namorar, e daí? Ela não quer namorar. Aí vem a outra, fulana, procura um psicólogo, ó. Você não querer namorar, tem alguma coisa errada. Gente, ela não quer namorar. Aí tem um casal que não quer ter filho. Ele não quer ter filho, gente. Ele tem outras propostas. Por que ele é obrigado a ter filhos? Ele não quer. É direito dele. Ah, não. Procura um terapeuta. Vocês têm problemas. Vocês são saudáveis, são lindos. Por que vocês não querem ter filhos? O que a outra pessoa tem com isso? Quer dizer, hoje em dia, todo mundo tem que ter um conflito para ter o quê? Um psicólogo ou um terapeuta. Até porque isso está virando chique, né? É chique, já repararam? Ah, o meu terapeuta, o meu psicólogo, está virando um problema sério. Eu não tenho nada contra os psicólogos e os terapeutas, pelo contrário. Acho maravilhoso, acho que eles ajudam muito as pessoas que realmente têm conflitos. Agora, as pessoas estão sem noção, né? A moça não quer trabalhar fora. A mulher casou, ela não quer trabalhar fora. Mas que absurdo! Como que você pode querer ficar em casa fazendo trabalho doméstico? Ela gosta de fazer faxina, ela gosta de lidar, ela gosta de cozinhar, ela quer ser mãe. Só isso. Ah, não, procura um terapeuta, você tem problema. Então, hoje está difícil a gente fazer escolhas simples. Não pode. Tem que ter complicação. E agora estão arrumando essa,
para as pobres crianças, né? Deus me livre, eu não gosto nem de pensar que uma coisa dessa pode ser um fato, né? Então, olha só. É o que esta proposta vai gerar. Conflitos, criar um problema que não existe. Então, olha isso aqui, ó. O espírito, ao reencarnar, traz na sua bagagem, os arquivos das mais diversas experiências que viveu. Nós temos núcleo em potenciação no nosso cérebro, que pertencem à alma, ao corpo mental, que a cada encarnação é depositado ali os arquivos que podem ser usados, outros que não podem, ou melhor, não devam ser usados. Mas até podem, mas não devem ser usados. Mas está ali. Então, essa bagagem, uma criança não é um papel em branco. Uma criança não nasce bobinha, sem conhecimento nenhum. Ela está num corpo jovenzinho, num corpo recém-criado, novinho, que nunca pertenceu a ninguém, é dela. Mas ela não é um espírito assim, é um espírito milenar e está renascendo num plano de provação e expiação para ela poder resgatar o passado dela, erros do passado, e dar sequência à sua caminhada evolutiva. Então ela não é um papelzinho, ela tem um arquivo imenso, um acervo imenso de conhecimentos, de erros e de acertos enormes. Então, a criança traz, né, várias experiências que viveu. Então, olha só, alguns arquivos estão bem lacrados, mas outros podem estar entreabertos, podendo ser estimulados pelas experiências atuais. Todo estímulo que vem de fora, a gente viu isso naquela proposta de reflexão que eu fiz aqui sobre doenças e doentes, né? Todo estímulo exterior para causar alguma desordem em nós precisa de fatores desencadeantes. Senão, não há como ele estabelecer-se de fato. Vai passar por nós e vai embora. Mas aí é que está o problema. Nós somos espíritos imperfeitos, estamos num mundo de provação e expiação, temos arquivos, temos vivências. Quem sabe aquela criança que está ajustadinha ali no seu corpo biológico, na sua anatomia de menino, ele tem um arcabouço psicológico masculino e está num corpo masculino, quem sabe um arquivo desse aí de vivências passadas, dele está entreaberto. Com o estímulo dessa ideologia aí, ele pode ter uma recaída. Ele pode. Então, aquilo que não deveria acontecer, vai acontecer. Então, isso é extremamente perigoso. Aí é outra coisa. Ó, quando se identifica uma criança com problema de identidade de gênero, tem muita criança, não é a maioria, mas tem muita. Percebe-se rapidinho. Aí sim, precisa ser acolhida, acompanhada, amada, respeitada e auxiliada no processo dela de definição de seu gênero. Aí o problema já existe. A gente vê isso, às vezes, em documentários, crianças que não conseguem aceitar o corpo e mutilam os órgãos genitais por não quererem. Mutilam. Aí é outra história. Aí é um problema real. Essa diferença está existindo, essa polaridade invertida está existindo. Aí ela precisa ser amada, ser aceita, auxiliada, abraçada, mais amada do que tudo, porque realmente ela precisa de ajuda. Ah, porque ela vai se curar? Não vai, não. Ela trouxe isso no seu mapa kármico. Isso não é doença para se curar. Isso é doença para se curar. Quem disse que isso é uma doença? Não, isso é um estado evolutivo.
ela teve que nascer, ela escolheu, isso aí. Então, ela precisa ser muito querida, muito amada, muito respeitada. O espírito, quando se reencarna na masculinidade, ele vai desenvolver determinados fatores, e quando se reencarna na feminilidade, ele vai desenvolver outras aptidões. Ora, está lá no livro dos espíritos, né, que a mulher tem funções diferentes do homem. A gente desenvolve mais a parte coração, o homem desenvolve mais a parte razão. A sua atuação é diferente, a sua organização biológica é mais bruta, seus músculos são mais fortes, a mulher é mais, não frágil, mas é mais delicada, né, por causa da sua principal função, que é a maternidade. Né, imaginemos uma criança, um bebezinho, né, naquele corpo todo ali, é acalentado pelo pai, mas eles amam o colinho da mãe macinho, não é? Com aquele seio cheio de leitinho para eles. É aconchegante, é o cheiro da mãe. A criança ama isso. Ela não quer, às vezes, ir para o colo do pai no início, porque não é muito agradável, é musculoso, é mais firme, não tem aquela doçura. Então, são funções diferentes, mas igualmente importantes, né? Então, é assim que a gente tem que ver essa situação. Ele reencarna ora em corpos femininos, esse ora aí não quer dizer a cada encarnação, não. Às vezes passa muitos. E ora em corpos masculinos para dar prosseguimento à sua evolução. Quando usou, certo? Aqui que está o X da questão, ó. Quando usou a masculinidade ou a feminilidade de maneira equivocada, ele reencarna com uma polaridade psicológica diferente da anatomia de seu corpo. Porque o sexo é maravilhoso, é uma das forças mais potentes da alma. Mas a sua aplicação também é transcendental. Tem que ser respeitada com responsabilidade. Quando ele é usado de forma equivocada, o próprio, e isso não acontece numa encarnação só, não. Às vezes o espírito passa várias encarnações daquela polaridade, abusando da sua sexualidade, né? Não entendendo, não respeitando as funções lindas, né, do sexo. Ele não consegue entender. Então, ele precisa disso. Sabe por quê? É através do sexo que ele vai evoluir. O sexo foi responsável pela evolução desde a vida nas cavernas até os dias de hoje. Porque lá era todo mundo de todo mundo e ninguém era de ninguém. As mulheres eram muito machucadas, as fêmeas, né? Eram agarradas pelo cabelo, eram impostas várias situações a elas indignas, até que, através dessa força genésica, da relação mesmo sexual entre eles, que começava a desenvolver um sentimentozinho daquele homem com aquela fêmea. Ele começava a proteger essa fêmea. Ele já queria formar um núcleo com ela e não deixava ela ser maltratada pelos outros. Foi o sexo que fez isso, né? Foi através disso. E é uma força criadora. E então o homem evolui, o espírito evolui através dessa força. E quando o espírito entende que ele precisa compreender, né, as reais funções dessa força maravilhosa, bem como, né, a sua aplicação no aparelho genésico, ele quer melhorar. Aí o que ele faz? Ele pede uma reencarnação com uma polaridade invertida, para que ele fique aprisionadinho naquele corpo e consiga vencer e controlar as suas emoções, principalmente essa sexual. Ele que pede, mas é difícil, porque é um espírito ainda inferior, né? É um espírito ainda nessa parte da imperfeição.
É muito complicada uma reencarnação assim. Mas nós precisamos de encarnações assim quando a gente não entende as funções, os valores, o que é essa força. E abusa, usa e abusa, prejudica, maltrata, não é por aí. Então a gente pede. Aí é muito raro, né, que a gente esteja nesse nível nosso de evolução e nunca tenha passado por uma reencarnação com polaridade invertida. Muito raro. Porque nós já tivemos muitas e muitas encarnações e quanto mais para trás, menos entendimento sobre isso. A Idade Média, se a gente for procurar lá, a gente vai achar isso lá. Problemas seríssimos de desrespeito, né, a essa força grande, né? Então, quando usou a masculinidade de maneira equivocada ou a feminilidade, vai retornar assim. E é o que mais a gente está vendo acontecer hoje. Eu outro dia estava falando com uma menina, que a menina falou assim, nossa, Felipe, o que o Espiritismo diz a respeito? Olha, é impressionante o apelo da sociedade com essa questão da homofobia, da homossexualidade. Está demais, está demais. Eu falei assim, minha filha, você está num planeta de provação e expiação. E são estados evolutivos. É assim, e vai piorar. Mas vai piorar, vai aumentar muito, muito mesmo. Eu não sei, eu não li isso não. Mas está numa obra, eu recebi só há muito tempo, por isso que não foi agora, eu não sei nem qual é o livro. Mas tem um livro de Manuel Filomeno de Miranda, que eu não me lembro qual é o nome, não. Que ele fala sobre isso já tem algum tempo, que vai aumentar muito o número de reencarnações com polaridade sexual invertida. Vai aumentar muito. Por causa do desrespeito ao sexo que a gente está vendo. A gente estava falando negócio de gerar conflito, né? Se uma menina hoje, no seu grupinho de escola, o seu grupo de escola, souber que ela não transa com o namorado, quase que mata a garota. É obrigada, ela tem que transar com o namorado. É assim, né? Então não há respeito, o significado disso aí, né? O carro está na frente dos bois. Então, para realinhar isso aí, vai ter que ter muita dor e ranger de dentes, né? Tá no Evangelho que a gente vai passar por muitas coisas, né? Então, vamos continuar. Isso poderá, né? Quer dizer, essa questão dessa inversão aí, nas crianças, não estou dizendo depois, que isso aí é outra história, né? Isso a gente vai tratar em outra. Mas, por exemplo, essa ideologia de gênero poderá levar essa criança ao homossexualismo, dependendo do rumo que ele der à sua energia sexual. Isso aí é muito importante. O espírito que renasce numa polaridade sexual não conformada com a sua com o seu corpo físico, com a sua anatomia, ele poderá cair na homossexualidade ou não. Não existe essa diferença na parte legal nem social. Eu faço, aí é uma opinião minha, tá? Não, eu que faço essa diferença, mas não existe legalmente. Nós temos o termo homoafetivo e homossexual. O termo homoafetivo foi criado na área jurídica para que fosse menos agressivo esse tratamento, quando começou se vai legalizar os casamentos ou não, entre homossexuais, eles tiraram o termo homossexual como se isso fosse um problema, como se isso fosse indigno, como se isso fosse uma palavra chula. Não é. O que é um homossexual? É aquela pessoa que faz sexo com o mesmo sexo, e daí? Então não tem nada de pejorativo nisso. É um nome real. E daí? Qual o problema? Nenhum. Mas as pessoas vêm, porque há muito preconceito, né? As pessoas não conseguem alcançar o porquê a alma está nessa situação, porque ela não é isso, ela está nessa situação para fins
ou evolutivos ou expiatórios. Ela escolheu isso. Então não tem nada de indigno nisso. Mas viram assim, no termo legal, e criaram esse nome. O que eu não acho que é a mesma coisa. Eu não acho. Mas é um problema meu. Não estou mandando ninguém achar igual a mim, tá? Porque eu sou doida. Então eu crio umas coisas aí. Mas olha só. Homo é igual, né? Então, homossexual faz sexo com o mesmo sexo. Homo é igual sexo e sexo com homo. Faz homossexual. Faz sexo com o mesmo sexo. Homoafetivo é afeição com o mesmo sexo. Não é sexo, tá vendo? Com o mesmo gênero. Homoafetivo. Ele tem afeição por homens. Ela tem afeição por mulheres. Não está falando que ela tem relação sexual com eles. Né? Uma mulher pode amar uma mulher e não ter nada de ligação sexual com ela. Da mesma maneira, um homem. Pode ser homoafetivo de outro homem e não ter nenhuma ligação, não ser um homossexual. Porque, para mim, o homossexual, o que caracteriza o homossexualismo é a prática do sexo com o mesmo sexo. A palavra é assim. Linguisticamente falando, ela diz isso. E o homoafetivo é afeição pelo mesmo sexo. Está falando que é sexo. Pelo mesmo gênero. Né? Não está falando que faz sexo. Então, para mim, são coisas diferentes. Essa mudança de polaridade, até a mudança de polaridade para fins evolutivos, tipo assim, passou muito tempo encarnado num corpo masculino, precisa da outra polaridade para evoluir naquela área. Então, ela vai fazer essa mudança. Não vai ter desconforto, não. Vai criar um arcabouço psicológico de acordo com o corpo, mas ela vai trazer no seu arquivo aqueles trejeitos, aquelas coisas que poderão dar a conhecer a outra pessoa que ela é uma pessoa, que é um homossexual. Porque é aquele homem que tem trejeitos femininos, é muito educadinho, fala assim ou daquele jeito. Isso não é característica de homossexualismo. É característica de uma alma que ainda está presa no arcabouço psicológico que vinha reencarnando. E agora ela está numa outra polaridade. Então pode acontecer, até com essas almas que reencarnam assim para fins evolutivos, pode acontecer de cair numa situação de homossexualidade. Pode acontecer. Mas não serão condenados e nem indignos por causa disso. Isso é um estado evolutivo. Isso é uma situação. Não é pela sua opção que vai ser determinado o seu caráter. Ser homossexual não diminui a sua dignidade e moralidade. Não quer dizer que seja um pervertido. Essa palavra pervertido, né? É uma pessoa pérfida, ruim. Estão dando outra conotação, mas ela quer dizer isso, né? Então, olha, dependendo, então, do rumo que ele der a sua energia sexual, porque ela é potente, ele pode cair ou não no homossexualismo. Isso não vai mudar em nada a sua provação ou expiação aqui na Terra. Porque o que vai caracterizar é a sua conduta. Porque ele está numa situação de polaridade invertida por um desvio de conduta sexual. Não é desvio sexual, é desvio de conduta sexual. Ele usou mal a sua masculinidade ou usou mal a sua feminilidade. Aí ele precisa ser corrigido. Aí ele pede para ficar aprisionadinho ali num corpo de polaridade invertida para que ele não incorra no mesmo erro. Né? Isso é digno, isso é nobre. Que ele faça isso para ele poder ter uma garantia. Porque se ele vier numa polaridade igual à do corpo, ele tem uma chance enorme de continuar no seu desvio de conduta.
Mas se ele vier com uma polaridade invertida, ele vai encontrar um bloqueio no corpo. Porque tem gente que não tem espíritos que não aceitam. E se eles não forem muito amados, acompanhados, auxiliados, eles cometem suicídio. Porque muitos não aceitam. Muitos casos já aconteceram por conta disso, né? Homossexualismo não é uma tara, uma doença, nem um castigo divino. É uma experiência evolutiva, em alguns casos bem sofrida. É muito difícil uma encarnação assim. O espírito que pede, que faz essa escolha, ele já está com um entendimento bem acima para poder fazer esse pedido. Mas é muito difícil, porque a sociedade é preconceituosa. As famílias estão arraigadas naqueles preconceitos todos. Coloca filho para fora de casa, filha para fora de casa, bota na rua. É um horror, falta de amor mesmo. Eles não conseguem entender, então é uma encarnação difícil. E ainda quando às vezes a família abraça, a sociedade não está fazendo. São espancados, são mortos. É uma barbárie. É um horror. Não é pecado ser homossexual, é pecado que fazem com eles. São irmãos nossos, são pessoas que estão nessa situação por uma escolha para poder se recolocarem no trilho da obediência à lei, como todos nós estamos também nas nossas provações e expiações. Então não é a opção de ninguém que vai dar a ela dignidade e moralidade, é a conduta que ela tem dentro da opção que ela faz. Quantos héteros são imorais? Muitos, muitos. Né? É algo que realmente a doutrina esclarece com uma, sabe, com uma bondade, com uma leveza, que não tem ninguém que, compreendendo isso, possa desmerecer, desprezar, né? Ou achar que uma pessoa que está nesse estado evolutivo é indigna. Não tem como, né? A conduta que terá em seus relacionamentos, seja qual for a sua opção, homossexual, heterossexual, seja qual for a sua opção, é que lhe dará o direcionamento para uma saúde sexual ou uma vida de distúrbios na área do sexo. O homossexual não tem doença moral, nem desequilíbrio emocional, faz uma opção, traz no seu mapa de reencarnação essa experiência para fins evolutivos ou expiatórios. Então ele nasceu assim porque foi uma escolha e foi permitido por Deus isso. Não tem como a pessoa ser tratada diferente por causa disso. Não tem diferença. Seja qual for a opção, é a conduta que ele vai ter dentro da opção que faz, que vai lhe dar a dignidade ou a moralidade. Não há nada de errado com o homoafetivo. Não há. Não há nada de errado com o homoafetivo. Você sentir amor por alguém do seu mesmo sexo, não há nada de errado. Isso é afeição, é amor. Não estamos falando na ligação através do aparelho genésico, não. Estamos falando de amor. Estamos falando de amor, não estamos falando aqui ainda não disso, né? A energia sexual é divina e independe do corpo. Canalizar essas energias para o amor é o nosso dever. O amor está acima da fisiologia e da forma. Mas, está aqui em vermelhinho, gostem ou não, não sou eu que estou dando esse conselho não, hein? São os espíritos superiores. No livro, eu não tenho, vou até comprar, no livro Vivência, Educação e Vivência, de Raul Teixeira, o espírito Camilo aborda essa questão e quem dá esse recado é ele. Olha só. Os espíritos recomendam que se evite
o contato sexual na união homoafetiva. Porque nessa união homoafetiva não tem ainda contato sexual. Na união homossexual é que tem. Uma vez que fizeram essa opção por terem feito mau uso da sua sexualidade. Então, o conselho, né, dos espíritos é que não haja a ligação física. Por quê? Né? Logo pergunto, por quê? Se o hétero pode, por que, que o homossexual não pode? Não é que não pode. Poder pode. Tanto pode que acontece. Né? Poder pode. O problema é que não deve. Mas por que não deve? Bem, primeiro, pela impossibilidade biológica, porque os órgãos utilizados não têm essa finalidade. Mas, principalmente, por conta do que os levou a uma encarnação com polaridade invertida. O que leva um espírito mesmo? Já foi dito aí nos slides. O que leva um espírito a ter uma encarnação com polaridade diferente da sua anatomia biológica? O que leva? Mau uso do sexo. Não é? Um desvio de conduta nessa área. E para que ele continue nesse desvio de conduta, é uma distância ínfima, se houver a ligação sexual. Mas não são condenados por isso. Os espíritos, o próprio Camilo, num outro livro de Raul, Eu e o Mundo, também não interessa, eu vou trazer o nome, depois a gente vê. Mas o que importa é o que diz. Ele fala que não eles sugerem que os casais homoafetivos que casaram, que vivam juntos, procurem controlar e até canalizar, né, para outros lados. Muitos adotam crianças. Canalizem essas energias sexuais para o amor, porque isso vai dar uma leveza, uma plenitude, uma realização enorme, né, para esse lado. Então, nada impede que se casem, que morem juntos, mas ele apenas dá essa sugestão que não deve ter a união sexual para que não tenham a possibilidade de caírem no mesmo erro, no desvio de conduta no sexo. Mas não quer dizer que vão. Não é porque estão numa relação homossexual que eles vão ter conduta de desvio, né? Desvio de conduta no sexo. É o que vão fazer com isso. É não cair na promiscuidade, na pluralidade. Isso é que caracteriza o desvio. Né? Isso é que caracteriza. O Raul, numa das suas abordagens, eu vi uma entrevista dele há um tempo atrás, ele fala que ele já viajou por tantos lugares no mundo, e ele teve em determinados lugares em que nunca se diria que aquele casal seria um casal de homossexuais. Dois homens amigos, sarados, homens sem nenhuma característica feminina, sem nenhuma demonstração pública de afeição. E, no entanto, depois eles foram apresentados, porque era um amigo dele, eles eram casados. Mas ninguém nem percebia isso. Quer dizer, não estão tendo desvio de conduta sexual, eles estão unidos por um sentimento, por conta dessa inversão, o que é compreensível segundo o Camilo. Então, ele diz nesse outro livro, o próprio Camilo, que faz essa recomendação aí, diz o quê? Que o bom é que não haja. Mas se a pessoa, aquele espírito encarnado naquela polaridade, se ele não conseguir controlar
essa força sexual, não vai acontecer nada, ele não vai se comprometer por isso. Mas ele vai ter que ter um cuidado muito grande para não cair no mesmo erro que o levou a ter a sua encarnação dessa forma, que é bastante complicada para o espírito, porque ele não é aceito numa sociedade como a nossa, como o mundo é, cheio de preconceitos. Isso é real. Então, ele mesmo fala, o ideal é não, mas se for, não vai comprometer em nada por causa disso. Não vai ser menos digno, nem nada. A ideologia de gênero despertará, isso é muito importante, a ideologia de gênero despertará tendências que já estão quase vencidas pelo espírito. Olha, às vezes o espírito vem com essas inclinações, que como eu falei, nós já podemos ter tido encarnações numa polaridade invertida. E já corrigimos, mas podemos ainda ter algumas inclinações. Essas inclinações que a gente ainda não está, que vem no nosso arquivo entreaberto, é que leva, às vezes, muitas pessoas que passaram uma vida na polaridade certinha, de conformidade com a sua anatomia, mas que em determinado momento, e a gente tem visto muito isso na sociedade, resolvem dar ouvidos, entre aspas, a essas inclinações e mudam. Se tornam homoafetivas ou homoafetivos e se casam com pessoas do mesmo sexo. São essas inclinações que não estão tão bem resolvidas assim. O que realmente não põe a sua encarnação a perder. Só tem que ter cuidado para isso, para não cair no mesmo erro, só isso. Mas só por essa razão, não. Não se pode tomar a exceção pela regra, né? Porque essa ideologia de gênero, ela toma a exceção pela regra, passa a ser regra, que todos têm problema, né? Não, continua sendo assim. A maioria reencarna sem esses problemas. Não são todos os espíritos que têm problema de gênero. Essa proposta fere o bom senso. Perdão, está errado aqui, bom senso. Essa proposta fere o bom senso. Divaldo Franco, numa entrevista que eu até recebi já várias vezes, ele foi perguntado por um adolescente, né, num lugar enorme, com muitas pessoas, o que ele achava da ideologia de gênero. Ele começa falando isso aqui, ó. É um momento de alucinação psicológica da sociedade. Pleno acordo. É uma alucinação psicológica isso aí. É loucura. Isso é uma loucura. Não existe uma igualdade. Eles querem propor a igualdade. Isso não existe. Não existe uma igualdade material e uma igualdade formal, segundo o pensamento aristotélico, porque cada ser humano é um mundo à parte. Isso, inclusive, influenciou o 5º artigo da Constituição brasileira falando sobre essa igualdade, né? Não existe igualdade, não pode existir, é um plano de provação e expiação, não existe igualdade. Cada ser humano é um mundo à parte. É preciso ensinar, segundo Haroldo Dutra, alteridade. Educar as criaturas para a diferença, não para a igualdade material. Ela não existe. Isso era um pensamento aristotélico, mas foi derrubado por filósofos alemães. Hegel, por exemplo, ele fala sobre isso na sua lógica, porque ele era bem complicado, né? Mas na lógica dele, ele coloca esse problema, essa educação através da alteridade, né? É preciso ensinar a alteridade, educar as criaturas para a diferença, não para a igualdade material. Todos somos diferentes. O homem é diferente da mulher. Lá na 822 do Livro dos Espíritos está assim, ó. O homem e a mulher têm igualdade de direitos, mas não de funções. Mas não precisa nem ler o Livro dos Espíritos para saber disso, né? Só pela prática. Todos têm direito a ser diferentes. Todos têm direito a ser diferentes, sem preconceitos.
todos precisam ser respeitados nas suas diferenças. Todos nós estamos a caminho da evolução, somos todos irmãos, sem discriminação. Mas o povo não aprende, não tem jeito. Está na moda pintar cabelo de roxo, de vermelho, de azul. As meninas são olhadas como se elas fossem uns ETs. Passou uma menina com cabelo roxo na rua, foi um tal de olhar para a garota e falei, coitada dessa menina, ela tem que tomar um banho de fluido, porque ela está coitadinha, né? Gente, as pessoas são diferentes, têm opções diferentes. Está lá, Flicts, né? O livrinho Flicts de Ziraldo, se todos gostassem do azul, do amarelo, né? O que seria do bege? Que ninguém gosta, né, Magui? Só Magui? Mas a lua é bege. Aí ele termina um livro assim, que é lindo. Somos diferentes, é isso que dá essa graça, né? Esse poder, cada um tem o seu, cada um tem sua beleza, sua graça, né? Quanto à igualdade formal, formalmente devem ser tratados com equidade. Isso eu não posso abrir mão, né? De jeito nenhum. Ninguém pode abrir mão da equidade. Nem a mulher vai ser privilegiada e nem o homem. Nenhum nem outro será desmerecido. Isso não é igualdade material. O homem continua sendo homem e a mulher continua sendo mulher. Há respeito às diferenças. A mulher continua sendo mulher, o homem continua sendo homem, e são tratados com equidade, com os mesmos direitos, com as mesmas oportunidades. A palavra igualdade, a gente vai vendo que ela sozinha não funciona. Olha só, a palavra igualdade tem sua origem na palavra em latim equalitas, e se refere à condição, ao estado e à qualidade de coisas iguais, idênticas, uniformes, equivalentes. Nem gêmeos univitelinos são iguais, nem eles. Significa ainda o princípio de que todas as pessoas são iguais perante a lei, possuindo os mesmos direitos e deveres. A igualdade prima por estabelecer situações idênticas para todas as pessoas e situações. Qual é o pai que fala que cria os filhos da mesma maneira? Igualzinho. Se falar isso, está errando. Eles são iguais? Eles têm o mesmo comportamento? Eles têm o mesmo aproveitamento na escola? Cada um é um, eles são diferentes. Então não pode, cada um tem que ser tratado de acordo com a sua necessidade. Amado sim, igualmente, mas diferentes naquilo que necessitam. O amor não, é igual. Mas na hora das necessidades são diferentes. Então não pode haver igualdade no tratamento. Cada um tem suas carências. A palavra equidade tem sua origem na palavra em latim equitas. É a capacidade de apreciar e julgar com retidão, imparcialidade, justiça e igualdade. A equidade prima por analisar justa e imparcialmente cada caso, para que não haja desigualdades e injustiças. Está vendo? Então é ter equidade e não igualdade. Olha aí o que é a diferença entre eles. Ó, olha a igualdade e olha a equidade. Igualdade é dar igualzinho para todo mundo. Há um gigante aqui com o mesmo banquinho do pequenininho. Tadinho dele, tá lá com aquele tábua na frente dele. Isso é igualdade aqui. Agora, olha o que é equidade aqui. É analisar cada caso, quem precisa mais, o que é necessário aqui. O gigantinho continuou vendo tudo, o outrozinho com umzinho e o pequenininho com dois. Isso é equidade. Então é assim que a gente deve tratar. Um dos princípios fundamentais da alteridade é que o homem, na sua vertente social, tem uma relação de interação e dependência com o outro. Por esse motivo, o eu, na sua forma individual, só pode existir através de um contato com o outro. Então, olha só, alteridade, ó, alterar.
Ela tem esse significado, alterar. Para que eu tenha, não é, um contato com o outro, eu tenho que alterar algumas coisas em mim. Porque não vai dar para interagir dessa ou daquela forma. Então, é aquela reforminha que a gente vai fazendo para se adaptar às necessidades do outro, que é tão importante para nós também. Tá com tempo esgotado, vamos correr mais. Então, olha que importante. Compreender que há outros pontos de vista é o início da sabedoria. Está aqui a nossa bonequinha falando. Através da equidade de gênero, aí, ó, não é da ideologia de gênero, é da equidade de gênero. Através da equidade de gênero, alcançaremos o equilíbrio na sociedade dentro de um sistema sócio, jurídico, cultural e político, com direitos, deveres, oportunidades, divisão de tarefas e cargos iguais entre homens e mulheres e com respeito às diferenças. Então é isso. Né? Não precisa mais nada. Então é deixar que o espírito reencarne, está ajustadinho na sua organização, ele vai crescer. Se ele não tiver, será abraçado, será auxiliado, acompanhado e vai merecer o respeito de todos, porque todos somos diferentes. Não podemos fazer todas as criaturas iguais. Cada um tem suas opções, suas escolhas, suas preferências, né? E todos precisam ser respeitados por isso. E sempre lembrando de novo aqui, o que caracteriza a indignidade e a moralidade é o que a alma faz com a escolha que ela fez. O seu desvio de conduta na escolha que ela fez, seja qual for a sua opção. Que a gente compreenda isso, procure internalizar. Eu sei que é difícil, não é fácil aceitar, é complicado. A gente vem de uma cultura que não abre para essas, não coisas novas, porque isso não é novo, sempre existiu, né? Mas para conceitos que não estão dentro, digamos assim, do nosso compêndio, né? Mas é preciso aceitar as diferenças. Muita paz para todos. Deus continue nos ajudando e ampliando os horizontes aí do nosso pensamento para que a gente se dispa, né, desses preconceitos que nós temos com os nossos irmãos. Muita paz para todos.